Um prazer enorme estar com vocês aqui para mais um episódio de Fé ou Falácia. Nós vamos explorar aqui mais uma falácia argumentativa que é utilizada em alguns debates religiosos para ajudar você a não cair nessa. Hoje nós vamos falar de mais uma forma de argumentum ad hominem ou argumento contra a pessoa. Então, relembrando o que a gente já viu no último vídeo, o argumentum ad hominem, ele é um tipo de falácia que consiste em você argumentar contra o autor ou o defensor de uma determinada ideia, ao invés de você debater a ideia propriamente dita. Então, o objetivo dessa falácia é você desviar o foco do debate. Enquanto eu estou debatendo a pessoa, eu não debato a ideia em pauta. E o argumentum ad hominem que nós vamos trazer hoje, em particular, é um argumento chamado de ad hominem circunstancial ou questão circunstancial. E ele é assim definido pelo William Godoy, que é o filósofo da UFSM, professor de filosofia, né, que nós utilizamos aqui em alguns momentos como fonte para poder entender um pouco a definição dessas falácias. O ad hominem circunstancial é uma falácia ad hominem que consiste em atacar a imparcialidade do argumentador, ou seja, acusando-o de tendencioso, né? Eu digo que um argumento é inválido porque a pessoa que está trazendo o argumento é tendenciosa, em virtude de alguma circunstância pessoal. Essa circunstância pode ser o cargo ocupado, a profissão, a crença religiosa ou outras características pessoais. Então vamos ver um pouquinho na prática como é que isso costuma acontecer. Bom, a primeira forma mais comum que você encontra de um ad hominem circunstancial é dizer o seguinte: você interpreta a Bíblia assim porque você acredita assado ou porque você não acredita assado, né? Então, a sua posição em termos de crença, a sua fé, ela é utilizada para poder desqualificar o seu argumento, seja ele qual for, né? E eu vou dar um exemplo para vocês de um versículo, tá? Que é o versículo de Gênesis 3,15, tal como ele se apresenta numa tradução chamada Nova Versão Transformadora, NVT. E o texto da Nova Versão Transformadora ele diz o seguinte: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muito bem. Algumas pessoas costumam me perguntar o que você acha da tradução X ou da tradução Y, etc. Né? E esta tradução em particular, né, a Nova Versão Transformadora, não é uma tradução que eu particularmente gosto. E eu costumo citar esse texto aqui como um exemplo do porquê que eu não gosto dessa tradução. Qual é a crítica que eu costumo fazer a essa tradução? O termo hebraico, né, para descendência, normalmente no termo hebraico utiliza-se semente, né, no português. Ele é o mesmo termo que aparece, né, para a sua semente e a semente dela, a semente da serpente, né? É o mesmo termo, a diferença só um está conjugado para, né, a tua e o outro a dela, mas é a mesmíssima palavra. Aí o que a Nova Versão Transformadora fez? Colocou inimizade entre a sua descendência e o descendente dela, né? Ora, a sua descendência, né, aqui falando, na verdade, da serpente, né, primeiro referindo-se à serpente, a descendência da serpente são todos os descendentes, né? Aí aqui, quando fala o descendente dela, né, tá dando a entender que é uma profecia para se referir a um descendente em particular, né? E a partir daí argumenta-se que isso seria uma descendência, seria uma figura messiânica, enfim, né? Isso é explorado dessa forma. Bom,
qual é o argumentum ad hominem circunstancial que é feito? Né? Então, eu coloco isso, eu digo, olha, se é a mesma palavra, deveria ser traduzido igual. E aí alguns argumentam assim, você está dizendo isso porque você é judeu, né? Então, basicamente, o que a pessoa quer dizer é o seguinte, como você é judeu, você não acredita em Jesus, então, como você não acredita em Jesus, então você está interpretando dessa forma. Não, não tem nada a ver com isso, né? O fato de eu ser judeu, e realmente é verdade, eu sou judeu, né? A gente aqui tem pessoas no nosso canal de N religiões, temos cristãos que assistem, sempre sabem que eu costumo respeitar muito a fé alheia, mas de fato eu sou judeu, não acredito, né, na figura de Jesus por uma série de razões que não vêm ao caso aqui, mas isso não tem nada a ver com o fato de que o texto está mal traduzido, percebe? Né? O fato de eu ser judeu não muda o fato de que isso aqui foi mal traduzido. Isso foi traduzido para dar uma ideia tendenciosa, né? E isso não é bom, independente se você é cristão ou se você é judeu, né? Os argumentos de qualquer fé, de qualquer dogma ou qualquer coisa que se conclua a partir do texto bíblico, ele precisa se sustentar sozinho e não se pautar em erros de tradução. Tá? Mas às vezes você vai apontar isso e aí você sofre uma acusação de ad hominem circunstancial. Vou dar um outro exemplo para vocês, né? Aliás, um pequeno parênteses aqui, tá? Antes da gente dar outro exemplo. O ad hominem circunstancial ele é perigoso porque ele às vezes ele se pauta numa meia-verdade. Qual é a meia-verdade que o ad hominem circunstancial se pauta? Existem pessoas que querem forçar a Bíblia a ser interpretada à luz das suas convicções religiosas? Existem. Isso acontece, e acontece muito. Muitas vezes as pessoas, elas de fato só interpretam a Bíblia daquela maneira por causa do pano de fundo religioso delas. Isso não é mentira, isso é verdade. Só que por que é uma meia-verdade, né? O uso do... Por que o argumentum ad hominem, ele se pauta numa meia-verdade? Porque você só pode chegar a essa conclusão depois de você avaliar os fatos, né? O fato de pessoas fazerem isso não quer dizer que as pessoas estão fazendo isso naquela situação, percebe? Né? Neste caso em particular, eu acabei de mostrar para vocês, qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento do hebraico que pegar aquele texto ali e olhar, vai ver que a nova versão transformadora está ruim, a tradução não está boa, isso não depende, poderia ser judeu, cristão, ateu, macumbeiro, não muda o fato de que a tradução está ruim, né? Então, você, para concluir que a pessoa está forçando uma interpretação tendenciosa, você tem que ter uma boa razão para isso, né? A falácia do argumentum ad hominem é porque você não avalia, você já descarta antes, falando que a pessoa está sendo tendenciosa, sem você avaliar, né, o fato. Tá? Então, você se concentra na intenção do debatedor e você não vê, né? Seria como alguém falar, mas você está falando isso porque você é judeu, e não olhar se o texto realmente está mal traduzido ou não. Isso não tem nada a ver com o fato de eu ser judeu ou deixar de ser judeu, né? Muito bem. Vou dar mais um exemplo aqui, tá? É muito comum as pessoas dizerem assim, você interpreta a Bíblia assim porque é do seu interesse, né? Vou dar um exemplo para vocês concreto. Com base em Deuteronômio 24, uma pessoa chega e fala assim, a Bíblia hebraica permite o divórcio, né? Mesmo que, óbvio, o divórcio não é uma situação ideal. Isso é muito claro na Bíblia hebraica, né? Que o divórcio, ele é algo que não é desejável, mas ele não é proibido pela Bíblia hebraica. Ele é permitido, né? E aí você imagina que alguém traga esse argumento num debate religioso, né?
E aí, de repente, alguém solta a seguinte pérola. Ah, o debatedor está dizendo isso porque ele é divorciado e ele quer se casar novamente. Ah, safadão, né? Quer se casar novamente e tá então aí dizendo que pode só por causa disso, né? Por que que isso é uma falácia? Porque não interessa se o cara já foi casado 30 vezes e quer casar a 31ª, não muda se pode ou não. Né? A questão precisa ser avaliada independente de se ela favorece ou não o camarada. Pode até ser que ele tenha realmente um interesse em provar o ponto dele. Isso não faz com que ele esteja errado. Isso faz com que você tenha, talvez, na pior das hipóteses, que investigar melhor para ter certeza de que ele não está falando isso só por interesse, né? Esse é o problema, esse é o perigo, né? Mas o fato do camarada estar interessado na interpretação não significa necessariamente que a interpretação esteja inadequada. A interpretação, ela deve ser avaliada por ela, pelo mérito dela. Não importa quem ela favoreça ou desfavoreça. Se ela tem mérito, ela tem mérito. Se ela não tem mérito, ela não tem mérito. Agora, enquanto você fica discutindo a pessoa e não discute a questão, você não consegue verificar se a questão tem mérito ou não. Tá? Muito bem. E a última forma que eu trouxe aqui para vocês, né, observarem é a famosa, né, você diz isso com o objetivo de desqualificar a Bíblia, né, ou desqualificar isso, desqualificar dons espirituais, desqualificar o que for, né? Então, é muito comum que o ad hominem circunstancial, ele também se apoie nisso, né? Assim, você deduz, né, que você está enfrentando uma pessoa mal intencionada, né? Ou que alguém está enfrentando uma pessoa mal intencionada, né? E aí você passa a atacar aquela pessoa como se aquela pessoa fosse, né, alguém que tem um objetivo maligno de destruir sei lá o quê. Normalmente isso é muita teoria da conspiração, né? Existem casos de algumas pessoas que têm interesses escusos. Lógico que existe, né? Sempre tem, mas a grande maioria das pessoas não tem esses interesses escusos, né? E quando tem é muito óbvio, você não precisa apelar para isso, né? E é aquilo que a gente falou, independente de qual é a intenção da pessoa. Se você se propõe a entrar num debate, debata a questão, não interessa qual é a intenção da pessoa, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pessoas que dizem que os 7 dias da criação não são literais, querem destruir a palavra de Deus. Já ouvi isso inúmeras vezes, né? De pessoas que têm uma visão absolutamente irreal, né? E fanatizada com relação ao Gênesis, pessoas que são ignorantes com relação ao contexto semita, não entendem o que era para os semitas uma criação em 7 dias, não entendem da poesia semita, como é que é a linguística do texto bíblico, todos os trocadilhos, toda a estrutura de quiasma e tantas outras coisas que mostram, né, que aquilo ali é um texto poético, jamais estudaram o que N comentaristas ao longo dos séculos dizem sobre isso. Por exemplo, comentaristas judeus já falam que a criação não são dias literais, ó, há muitos e muitos anos. E aí a pessoa vem com teoria da conspiração. Não, você quer destruir a palavra de Deus, né? Não, cidadão, né? Avalie a questão. A questão tem mérito ou ela não tem mérito? Avalie. Se você acha que a questão, né, que o outro está errado, traga os seus argumentos e que os seus argumentos sejam analisados à luz das escrituras e sejam quais forem as outras bases que você traz para apoiar os seus argumentos, né? Mas isso não se deve focar o debate na intenção, né? Dizer que quando você diz que o outro está mal intencionado, você está só fugindo do debate. Você não está, de fato, argumentando, né, com algo sólido em cima daquilo que você quer dizer, né? Você tem todo o direito, inclusive, de discordar até mesmo das coisas que eu acabei de dizer aqui,
mas apresente argumentos concretos, né? Aqui eu não estou falando que você não pode ter a posição A ou B ou C, né? Mas não debata de forma falaciosa. Esse é o ponto-chave, tá? Bom, e como é que a gente faz para não cair, né, num ad hominem circunstancial? Bom, primeira coisa, se você estiver participando do debate, metade do que você precisa fazer é detectar o ad hominem, né? Aliás, como toda e qualquer falácia, só de você detectar que tem uma falácia, você já está meio caminho andado, tá? E como é que você detecta um ad hominem? Você verifica que o foco mudou do debate para o debatedor. Pera lá, eu estou debatendo agora aqui o quê? Eu estou me debatendo e não debatendo a questão? Então, pera lá, tem alguma coisa errada, tá? E aí valem todas as dicas que já foram dadas nos vídeos anteriores, né? Uma vez que você identifica que a questão que a questão, né, há um ad hominem, insista que você quer debater a questão, que você não está discutindo aqui se o cidadão é isso, é aquilo, acredita nisso, acredita naquilo. Tá? Se alguém chega e fala que você está mal intencionado, você fala, ó, isso é ridículo, eu me recuso a continuar nessas bases. Né? E se a pessoa não quiser continuar, né, assim, não há proveito em você debater com alguém que está querendo usar de falácia e se recusa a largar a falácia. Melhor você não continuar porque você está só gastando saliva. Né? Então, independente da posição pessoal de cada um, interesses ou não interesses, crenças ou não crenças, convicções ou não convicções, intenções ou não intenções, há que se debater a questão e não a pessoa trazendo a questão. E se você estiver lendo ou ouvindo um debate, se você é um terceiro, como é que você não cai no ad hominem circunstancial? Esse você tem que tomar muito cuidado. É muito tentador desqualificar um argumento por achar que ele interessa uma pessoa. É muito tentador, né? Se a pessoa é de uma outra religião, por exemplo, é muito tentador você dizer: ah, essa pessoa está mal intencionada, ou ah, essa pessoa está querendo me enganar. Muito tentador, mas resista a essa tentação, né? E faça sempre essa pergunta: independente de se isso favorece A ou favorece B, qual é a verdade? A verdade, ela é a verdade. Independente se a verdade beneficia o grupo A, beneficia o grupo B, enfim, não importa. Tá? A verdade é sempre a verdade. Ela é o que ela é. Ela não é baseada na intenção da pessoa. Você pode ter uma pessoa extremamente bem intencionada e ela está totalmente equivocada. Você pode ter uma pessoa que até não está com boas intenções, mas ela está certa naquele ponto do debate. E isso precisa ser entendido, porque o seu objetivo num debate é encontrar o quê? Encontrar a verdade. Né? Ou pelo menos estabelecer as suas convicções em bases sólidas, digamos assim, pelo menos, né? E não ficar preocupado com né, o que o outro pensa ou deixa de pensar. Tá? E lembre-se do seguinte: pode até ser que o cidadão lá, né, o outro camarada não esteja, né, vamos dizer, né, esteja, melhor dizendo, com segundas intenções, tá? Mas quem está usando de falácia também não está bem intencionado. Então não vai ser na base da intenção que você vai determinar qual é a verdade. Bom, é isso. Espero ter ajudado, né, a vocês não só a não usarem de falácias em debates religiosos, mas também a detectá-las e não cair nesse jogo. Né? Procure sempre um debate e uma discussão saudável, coerente, racional e bem fundamentada nos seus argumentos. Isso independe de qual é a sua posição, a sua fé ou a sua convicção. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.